Seja bem-vindo à nossa aula sobre Binding e também diz, né? Na aula passada, você me fez a seguinte pergunta: Alisson, e se, por exemplo, eu não quiser usar a função function, tem como eu deixar esse diz sem variar? E eu respondi que sim. Então, nesta aula, eu vou te apresentar um cenário para que você possa usar as funções normais sem que o diz varie, beleza? Então, vamos abrir o Chrome. O Chrome é o navegador oficial daqui do curso. E aqui está o Chrome aberto. Eu vou clicar com o botão auxiliar, inspecionar e vou na aba de source, beleza? Porque o meu tá assim? Porque eu vim aqui, ó, e desconectei, eu usei essa função. O seu vai estar assim. E você pode vir aqui e pressionar esse aqui, ó. Ele vira uma janelinha à parte do navegador. Se você quiser, aí é a sua preferência, beleza? Eu vou usar ele assim, beleza? Aqui temos os arquivos, né, das aulas anteriores. Eu vou fechar aqui e vou criar um para essa aula. Então esse aqui, bind-01.js, ok? E aqui nesse arquivo eu vou criar um objeto bem simples. Esse objeto vai ter um nome de pessoa, então vai ser aqui const pessoa, vai receber o objeto. Nesse objeto eu vou ter atributos a este objeto, beleza? Então eu vou ter aqui uma saudação, dois pontos, e eu vou colocar aqui Jesus te ama muito. E o meu outro atributo vai ser um metro. Aqui vírgula, aqui eu vou criar um metro, vai ser um metro de falar, certo? Aqui eu vou criar um metro de falar e criar o escopo, né, desse método, que é uma função, beleza? A primeiro momento você pode estranhar essa anotação. Oxe, você me disse que o objeto era um cara que recebia chave e valor e você acabou de atribuir aqui uma função. Bom, o objeto também recebe, você pode também definir funções como atributos. E essa escrita aqui, ela é nova, ela é do ECMAScript 2015, conhecida como RS6. Antes você teria que fazer assim, por exemplo, falar dois pontos, ia ter que atribuir function a esse carinha, abrir aqui o parênteses e abrir aqui o escopo, ok? Então, essa é a notação antiga. E deu aqui porque eu não coloquei vírgula. Essa é a notação antiga. Hoje você pode omitir esse cara e apenas dizer falar com o parênteses. O JavaScript já entende que aqui trata-se de uma função. E aqui nesse método falar, eu vou colocar um console.log que vai ter o diz.saudação. Ou seja, esse diz aqui atualmente ele representa a minha pessoa. Então eu estou acessando. É, é como se eu estivesse fazendo assim: pessoa.saudação. Mas ao invés de pessoa, eu estou usando o diz, que ele referencia o meu objeto pessoa. Esse tipo de escrita, ela é mais voltada para o paradigma de orientação a objeto, onde você usa o diz, né, para referenciar um objeto. Você vê muito isso em linguagens, né, como Java, C++, de orientação a objeto, como JavaScript.
ele é multiparadigma, a gente também consegue escrever dessa forma usando a orientação objeto como paradigma e mesclar entre o funcional e etc. Beleza? Sem o uso do this aqui, não iria funcionar, certo? Só para você fique ciente disso. Agora vamos executar essa função. Então, para executar, você já sabe como executar um objeto JavaScript. Eu boto aqui pessoa e eu quero acessar, eu quero que ele execute o meu atributo, que é um método falar. Então eu quero que ele fale. Falar, eu coloco aqui os parentes para ele carregar, para ele entender que trata-se de uma função e não de um atributo comum. Também você já viu isso aqui em aulas passadas. E aqui eu vou executar, vou salvar e vou executar. Executei aqui, ó, e veja que ele disse: Jesus te ama muito, igual. Então, ou seja, ele executou o meu método falar realmente. Só para desencargo de consciência, se eu tirar aqui o diz desse cara, tirei aqui o diz, e se eu executar, ele não vai conseguir, vai dar um erro, né? Ele diz que essa oração não é uma função, e realmente. Então aqui eu preciso usar esse tipo de anotação dentro de objeto. Ponto. Beleza? E aqui vai voltar a funcionar de boa. Ok. Vou limpar aqui. Certo? Se você fez um módulo intermediário, vai se lembrar que podemos pegar um atributo de um objeto e atribuir a uma variável. Por exemplo, se eu quiser pegar aqui só esse método falar e atribuir a uma variável JavaScript, eu consigo, certo? Então, como é que eu faço isso? Fazer aqui, ó, const falar, que é a minha variável agora, e eu vou atribuir o quem? Atribuir pessoa ponto falar. Eu consigo fazer isso em JavaScript. Eu estou associando um atributo de objeto a uma variável, beleza? E agora, se a gente for querer executar, nesse caso, eu vou fazer aqui falar, como se trata de uma função, eu preciso invocar, né, com os parentes, e veja o que vai acontecer agora. Se eu executar assim, vai dar undefined, certo? A primeira execução ele executou. Deixa eu até comentar aqui pra você ver. Deixa eu limpar aqui, ó. Vai dar undefined. Por quê? Porque o this voltou a variar. Nesse momento que eu atribuí, o this perdeu o seu contexto. Ele não mais estava apontando para o objeto pessoa, que era o que deveria estar acontecendo. E aqui temos um conflito de dois paradigmas: o orientação objeto e o funcional. O fato de a gente armazenar um atributo de um objeto dentro de uma variável, esse carinha perde o contexto. Então o this deixa de apontar para variar para o objeto pessoa, porque o contexto dele mudou, né? A chamada mudou, como a gente havia estudado na aula 1, 2 e 3 de this. Espero que você tenha assistido e compreendido antes de estar aqui nessa aula, beleza? E aí chega ao momento que vamos usar o bind. Como a gente pode resolver isso? Como a gente pode deixar esse this sem variar neste momento, sem o uso de error function, né? A gente pode usar a função bind de JavaScript. Então a gente pode vir aqui, ó, e dizer aqui, criar outra função, né, para essa aqui ficar de exemplo pra gente. Vamos criar aqui const falar 2, certo? Vai receber pessoa ponto falar nesse caso, e aí eu vou usar o ponto para acessar as APIs de JavaScript de funções, e eu vou usar o bind. E o bind ele recebe como parâmetro o objeto ou a variável que a gente quer que
fixe esse diz. Nesse caso aqui, eu vou fixar em pessoa. Então, eu estou dizendo assim, que esse carinha aqui vai ter um bind, ou seja, o diz agora vai estar associado, né, à pessoa. Não vai mais variar de forma alguma. E se você quiser testar, a gente pode até, no caso aqui, comentar esse que variou, né, e fazer uma nova chamada. Nesse caso, chamando o objeto falar 2, que é falar 2 invocando. A gente pode limpar aqui, ó, terminal, e salvar, Ctrl S e executar. Veja aqui que ele realmente conseguiu executar sem fazer essa variação, né, de diz. Ou seja, o bind vai ter essa função de prender, né, de fixar o diz a quem eu apontar, ok? Então, neste momento aqui que eu criei, nesse contexto, o diz está associado a um objeto pessoa. Se a gente chamar aqui o falar 2, ele vai continuar dando undefined, beleza? Ó, undefined, e aqui o que está associado é o falar 2, beleza? Outro aviso, o bind ele não modifica, né, ou não cria, não modifica o objeto, ele apenas tem essa função de prender o diz, né? Essa função também é bem usada para garantir que você, quando você cria um componente, quando você cria um input, né, quando você está usando React, você quer realmente garantir que aquele contexto é realmente da função que você clicou. Então, o uso do bind é bem útil, né, nessa relação de back-end e front-end com React e etc. E o uso de componentes também com React, seja React, Vue, enfim. A gente pode fazer essa amarração de contexto com o bind. E por essa hora só, eu fico por aqui. Te vejo na aula 2 de bind. Valeu!